São João Paulo II, rogai por nós. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Campus Fidei. Me chamo Rafael Gaia, sou apresentador deste podcast, sou missionário Campus Fidei através do núcleo do podcast e do núcleo da música. Sou casado com a Laiane, tenho um filho e na minha área de atuação trabalho como personal trainer. Se você não nos conhece, peço para que você, de antemão, entre agora no Instagram, @campusfidei, e lá você vai ter todas as nossas informações, como eventos, palestras, formações, grupos de estudos, e também um ponto muito importante que nós precisamos, esta rede de missão, ela só continua caminhando por conta das doações de vocês. Então, se você não é um colaborador, peço para que você entre no link que tem no próprio Instagram e entre lá na parte onde está escrito colaborador. E ali você vai fazer sua doação, seja mensal, seja anual, e aí você pode selecionar todas as opções para poder nos ajudar a cada vez mais ser e formar uma geração mais enraizada na fé. Lembrando que nós não temos fins lucrativos, ok? Estamos hoje com 3 convidados muito especiais para esta rede de missão. Também eu vou pedir para que eles se apresentem. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara, sou missionária Campus Fidei desde 2020, 21. Por aí. Atualmente, eu atuo numa área de gestão, com alguns empresários aqui de Brasília, mas eu sou acadêmica de ciência política e atuo hoje também dentro dos núcleos de didascalia e no núcleo de comunicação aqui na rede de missão. Oi, pessoal, eu sou Maria Eugênia, faço acompanhamento vocacional, está na etapa final, na terceira etapa, e hoje eu estou no núcleo da didascalia, da koinonia, e também faço parte do grupo de estudos Dating, e é isso. Oi, pessoal, meu nome é Caio Caetano, eu sou advogado, tenho 27 anos, também estou no caminho vocacional aqui da rede de missão, e hoje eu sirvo na coordenação do grupo Dating, da São Pio, estou na diaconia e é isso. Muito bom. Caio noivo, Maria namorando, Babi solteira, né? E eu casado. Então, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre uma pergunta que muitos fazem, inclusive talvez nós mesmos já nos fizemos essa pergunta, né? Que intriga um pouquinho, tem uma resposta muito simples, né? Mas ainda assim deixa a gente com um pouquinho de pulga atrás da orelha, porque assim, uma coisa é você saber o que é, você entende o que é, mas você não consegue viver, né? Que é a velha e boa pergunta: até onde eu posso ir? Qual é o limite? Né? Isso, logicamente, voltado para a castidade, voltado para as relações humanas e tudo mais. Então, a gente vai partilhar um pouquinho hoje aqui sobre essa ideia de, assim, cara, até onde eu posso ir? Né? Já a gente tem o costume de dar formação, principalmente, eu e a Laiane temos o costume de dar formação principalmente sobre teologia do corpo, né? Então, muitas das vezes a gente recebe as perguntinhas nos papeizinhos, né? Cara, beijo de língua, até onde eu posso ir, né, Raul, velho? Deixa eu te ensinar uma coisa, meu caro, beijo de língua é o menor dos seus problemas, tá? Entende? O negócio é muito mais complexo do que isso. Então, assim, partilhar um pouquinho da experiência de vocês. Não sei se já se fizeram essa pergunta, não sei como foi a caminhada, né, de compreensão mesmo daquilo que nós tanto estudamos, que é a teologia do corpo, né, na compreensão daquilo que é castidade como virtude, castidade como estado de vida, né? Então, para a gente partilhar um pouquinho nesse começo, e aí a gente entra depois nessa pergunta trazendo aspectos mais práticos, né? Cada um na sua forma de vida. Eu acho que assim, que a questão do limite é muito pessoal. Eu acredito que assim, que eu posso ter um limite e a Maria e a Bárbara terem outro, né? Porque eu acho que assim, que aquilo que vai nos ferir, a nossa intenção, ela pode diferir de acordo com as nossas vivências, né? Com as nossas histórias e experiências. Eu acredito que assim, que cada um, conforme ou cresceu na igreja ou não cresceu, ou tem conhecimento de fato o que é castidade e o que não é, eu acho que assim, que a partir desses princípios e dessas experiências que você vai entendendo melhor até onde é o seu limite. Porque uma pessoa que, por exemplo, ela cresceu na igreja,
que ela teve uma boa catequese, que ela até mesmo pode ter tido contato com a teologia do corpo, ela pode entender, de fato, a graça que é a vivência dessa virtude, né, da castidade. Mas já uma pessoa que não teve essas oportunidades, essas graças, ela tem uma ferida já na alma dela, que, assim, que às vezes o limite que ela atinge é um pouco mais rápido do que uma pessoa que já tem uma carga um pouco maior nessa virtude, né? E eu acho que, assim, que hoje em dia é muito fácil da gente encontrar pessoas que não precisam de quase nada para cometer um pecado, né, contra a castidade. Já aqui na Rede Missão, por exemplo, a gente tem exemplos de pessoas que até nos inspiram, assim, pela fortaleza mesmo, né, da vivência, assim, da busca dessa virtude da castidade. Além de ser algo que a gente é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, então, para mim é um certo ponto, para o Caio é outro, para a Bárbara é outro, existe também uma questão que a gente não pode colocar o meu limite é esse, porque num dia o seu limite vai ser um e no outro dia vai ser outro. Falem por si os hormônios, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que depende de vários fatores, assim. E eu acho que, no fim das contas, quando a gente busca muito esses limites, né? Tipo assim, mas eu posso fazer isso, isso e isso, que até aqui eu consigo. Eu acho que esse ainda é um caminho muito vazio para você viver arriscado, essa virtude. E extremamente arriscado. É justamente você olhar lá na pontinha do precipício e será que eu ainda consigo ir mais um pouco? Dá pra ir aqui, né, Algum dia você não vai conseguir, né? Então, assim, eu acho que quando você muda o olhar para a vivência da castidade, enxerga a castidade como, de fato, uma virtude, você não vai vivendo por limites, né? Até que eu consigo. Não. Você vai exercitando e Deus vai nos dando a graça de conseguir ter esse discernimento, né? De, tipo assim, aqui eu posso, aqui eu não posso, né? Assim, eu acho que, trazendo isso do que o Caio falou, né? Tentar saber do limite, que o dele pode ser um, da Maria pode ser outro, e o meu pode ser outro, eu acho que, para começar, a gente precisa primeiro entender o que significa cada coisa, né? Porque muitas vezes a gente ouve muito falar sobre castidade. Eu vivo a castidade, tá, mas e o que é a castidade, né? Só limites? Porque, que nem você falou, só são limites. Até onde eu posso ir, até onde o outro também consegue ir. Mas, a partir do momento que eu acho que a gente define, né, dá nomes e conceitos para as coisas, a gente consegue compreender melhor e buscar melhor se inteirar disso. Porque, por exemplo, falando já do que significa a castidade, né? Ela é uma virtude, mas é uma virtude que nos impulsiona para quê, né? Qual é o que ela vai nos moldar como pessoa? E a partir disso a gente vai entendendo que para que eu conquiste essa virtude, eu preciso ter outras virtudes também ordenadas. Então, assim, é meio que um percurso onde você vai ordenando a sua vida em vários sentidos com um objetivo, né? Então, primeiro saber o que é aquilo, para onde que eu quero ir com isso e por quê, né? Então, eu acho que parte muito disso, de entender primeiro as coisas e não sair dando limites, né? Porque a gente acaba, às vezes, fazendo algo por uma obrigação ou porque nós fomos, sei lá, obrigados mesmo a fazer isso. E quando a gente compreende, passa a conhecer, passa a ser algo que a gente faz por amor mesmo, né? Que é o verdadeiro sentido da castidade. Então, eu acho que a gente precisa primeiro conceituar e entender como que funciona cada coisa. Eu não sei na catequese, na crisma de vocês, mas assim, a crisma que eu fiz, não assim, soando como uma reclamação ou com alguma coisa assim, né? Mas foi muito incentivada a questão do, olha, castidade, se você fere a castidade é pecado, não pode fazer sexo, né, e tal, aquela coisa toda. E, tipo, mano, eu tinha, sei lá, 16 anos, estava com o hormônio pipocando dentro do meu corpo, e o cara me falar que castidade é não fazer sexo, que castidade é pecado, cara, com todo respeito, aquilo não tocou na minha alma de jeito nenhum, entendeu? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades das pessoas compreenderem a questão do limite é exatamente essa, porque ninguém parou para ele e falou, olha, filho, vamos entender o que é castidade? Vamos conversar sobre isso, porque não tem como a gente falar de limites se você não compreende. Vai ser uma conversa muito rasa, né? Vai ser uma conversa que você vai olhar e falar, tá, beleza, é pecado, mas e aí? Ok, né? Se não tem ferramenta, se não tem uma estrutura, se não tem uma explicação por trás daquilo, você não vai querer viver, né? Se você não vê isso nas outras pessoas, por exemplo, aí outra coisa também, né?
na paróquia em que eu frequentava, era assim, a pessoa dava catequese de manhã e de noite ela tava, velho, trêbada na festa. Na festa junina da paróquia. Da paróquia, sabe? Então, assim, você fala, cara, e aí? Cadê a temperança? Tipo, cadê a fortaleza? Pô, você tá falando uma coisa, você tá falando que é pecado, tu tá fazendo, pô, o teu exemplo tá me levando, entende? Então, nesse sentido, assim, quando a gente vai falar de castidade, e a castidade ela tem uma coisa muito, muito legal, né? Ela é muito sutil, assim, porque ela fala do corpo. E a pessoa está ali, ela é o corpo, né? Ela não é, tipo, ela não está desvinculada do corpo simplesmente pelos prazeres, etc. Ela está ali, é o corpo dela falando, né? Então a castidade tem essa característica de é agora. É do agora. O depois é eterno. A gente cuida do depois, a gente vai cuidando ao longo da nossa vida para essa eternidade. Mas, né, é o agora, cara. O que você está fazendo agora com o seu corpo? Né? O que você está fazendo agora com aquilo que entra dentro do seu corpo? Né? Dentro dos seus olhos? O que está saindo pela sua boca? Isso tudo é castidade. Né? Isso tudo é... o que é mais bonito é porque quando a gente fala de castidade, é para todos. Não é somente o sexo ou não sexo. É para todos. Antes de qualquer coisa, todo mundo é chamado a viver isso. Por quê? Porque ela vai dar uma dimensão, né? Como o próprio Christopher West, o Jason Evert também fala, que é a ideia da doação. É um doar-se. Porque essa é a relação com a cruz. Essa é a relação do Cristo com a cruz. Então, se a gente quer manter relações saudáveis com as outras pessoas, a gente tem que compreender. Se a gente quer ser um bom missionário, Campus Fide, a gente tem que compreender que, cara, é doação, é relacionamento. E como é que você vai se relacionar com outra pessoa se você não sabe viver a castidade? Né? No nosso estatuto, a gente tem lá. A castidade é um ponto que, olha, se você não a vive bem, cara, você está no lugar errado. Entendeu? Você, na verdade, não é nem assim, não é nem que a gente vai afastar, mas tipo, a pessoa vai falar, cara, de duas a uma. Ou eu vou correr para melhorar isso, ou então realmente aqui não é o meu lugar. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum viver. Então, assim, partindo desse ponto, né, de vista das experiências pessoais, como você falou, eu, particularmente, tive uma experiência pessoal muito, muito falha. Houve um déficit muito grande naquilo que realmente deveria ser explicado como castidade. Né? Ia um casal bonito, que eram casados há 30 anos, tipo, se conheceram virgens e aquela coisa linda e maravilhosa, mas, tipo, aquilo ali não é castidade, cara. Entendeu? Uhum. Castidade é muito mais do que aquilo. Então, aquilo que foi passado para mim, as experiências que eu, Rafael, tive ao longo da minha caminhada, foram experiências que eu considero, assim, vamos lá, foi ruim por ter passado pelas experiências que eu passei, mas, por outro lado, foi muito bom porque meio que me forjou, né? Me fez afastar daquilo que eu que não ia de acordo com aquilo que eu estava querendo viver, né? Com aquilo que eu achava que era certo de viver. Né? Porque ainda tem isso. O certo e errado hoje está completamente deturpado. Aí como é que eu vou falar de limite se não tem certo e errado? Né? Então, é um convite que nós fazemos assim. Se você está escutando esse podcast e você não conhece sobre virtude da castidade, eu te aconselho fortemente a começar a pesquisar sobre a virtude da castidade. E não simplesmente pela castidade da relação sexual. Porque, vamos lá, a Babi não está namorando. Né? A Maria está namorando, mas não está casada. Você está noivo, mas você não está casado. Uhum. E aí, como é que é? Entende? Existem limites ainda assim. Existem pontos que a gente não pode passar, porque a gente sabe que se a gente passar, a gente vai acabar... como é que eu posso falar sem ser de uma forma muito brusca? Você vai acabar terminando com tudo. Sim. Você vai acabar não cumprindo com aquele papel que você tem. Né? Então, acho que é muito importante, sim. Eu queria saber um pouco da experiência pessoal de vocês em relação à ideia de limite. Já se perguntaram assim, falaram, cara, limite, velho. Até onde eu posso ir aqui, né? Eu com a minha namorada, ou eu com meus ex-namorados. Como é que foi essa experiência, né? De reconhecimento de limite. Fala, opa, aqui feriu. Beleza. O que eu fiz? Como que eu fiz para melhorar toda essa questão, né? E aí a gente vai partilhar um pouquinho sobre. Assim, para responder essa pergunta, eu acho que eu volto um pouco no que a Bárbara falou, que é fundamental que a gente tenha consciência do que é uma coisa para que então a gente possa de fato vivê-la, né? Porque se a gente não tem como a gente decidir viver uma coisa sem saber o que é. E assim, eu, assim como você, eu não tive uma formação muito novo a respeito do que era castidade, assim,
óbvio que, né, que eu vi que era um pecado mortal, que assim, tinha que viver aquilo e tudo mais. E por muito tempo eu vivi pelo moralismo mesmo, pela lei, sabe? E assim, era muito aquele negócio de ou é ou não é. E como você, tipo assim, pô, como é que um cara de 16 anos vai, tipo assim, não, realmente, isso aqui, sem conhecer, sabe? Sim. E por muito tempo eu vivi sabendo que era uma coisa assim errada, mas decidi, tipo assim, viver minha vida conforme a vida me levava, né? E também tive experiências ruins, eu também me feri bastante com isso, mas também partilho... É importante a gente falar, né? Quando a gente comenta assim, falar, a gente, no nosso caso, o que a gente está falando agora, né, Caio? A gente se feriu bastante. Cara, a gente se feriu porque a gente passou dos limites. Exato. A gente excedeu esse limite, Exato. né? Então é importante lembrar isso sempre, assim, o que a gente fez que excedeu esse limite, né? Pode continuar. Não, então, e assim, esses ferimentos vieram porque eu sequer tinha noção do que era o meu limite. Eu não parei e pensei, poxa, até onde eu posso ir, sabe? E não no sentido de, assim, até onde eu posso ir para não pecar, mas até onde eu posso ir que eu não vou ferir a minha alma. Sim. Até onde eu posso ir, assim, que eu não vou ferir quem eu vou ser futuramente, o pai que eu vou ser, o esposo e tudo mais. E, infelizmente, assim, eu como jovem eu não tive, né, essa consciência de, assim, de fato, de parar e de me questionar. Mas Deus me deu a graça de conhecer a Giovana, que é minha noiva. E assim, desde o início do nosso relacionamento, foi uma coisa unânime que assim, a gente não precisou sequer conversar sobre o que a gente queria viver, né? Porque eu vinha de experiências muito ruins, que eu não tinha isso como um princípio, né, nos meus relacionamentos. E só que sempre foi uma coisa que me feriu muito e assim, e ainda assim eu aceitava, né, permanecer com essas decisões erradas, sem me questionar e perguntar o que eu estava fazendo, quais eram os meus limites. E até por isso eu falei aquilo no início, né? Porque às vezes o meu limite é diferente de vocês, porque eu já não tive limite nenhum, sabe? E partir do ponto que exato. Já queimei todas as largadas. Exato. E isso me feriu muito, né? E assim, chegou num ponto que, cara, a mínima coisa poderia ser um problema para mim, sabe? E no meu relacionamento com a Giovana, isso foi uma coisa muito boa, porque a gente partiu de um princípio em que, assim, a gente colocaria limites. A gente não vai para o pecado. Se o limite for a gente nem se encostar, a gente vai partir daqui. E isso foi muito bom, porque ela entendeu a minha situação, ela entendeu que, assim, que o meu limite era um pouco mais baixo do que o dela. Sim. Porque ela tinha um pouco mais de autocontrole por não ter tido a vivência que eu tive antes, sabe? As experiências. Sim. E conforme o nosso relacionamento foi avançando, assim, a gente foi regulando, né? Assim, eu pude ir crescendo um pouco mais, né? Nesse conhecimento do que de fato era a castidade. E Deus me deu a imensa graça de poder entrar no dating e, assim, não só saber o que é a castidade, mas entender, compreender. Porque, assim, é muito fácil a gente ter ali a lei, é muito fácil a gente ter o conceito, mas a partir do momento que a gente aplica aquilo na nossa vida, assim, compreende mesmo, é que nem quando você está estudando matemática. Pô, você sabe fazer aquele cálculo ali, mas quando você entende aquela teoria e consegue aplicar ela em outras coisas, tudo se torna muito mais fácil. E essa vivência dessa virtude, para mim, se tornou muito mais fácil a partir do momento que eu entendi que, assim, que aquilo fez sentido, que, assim, que Deus me deu aquele conhecimento de que, cara, é por isso que você vive isso, não é simplesmente por uma lei. Você tem que viver isso para você amar melhor. Sim. Não só a Giovana, mas a si mesmo. E todas as outras pessoas que estão na sua vida. Porque junto com a castidade, vem diversas outras virtudes. Sim. Tanto o autocontrole, a temperança, tudo isso, né? E eu acho que, assim, que o que me fez, de fato, virar a chave foi isso, assim, de compreender o que de fato é a castidade e de me questionar quais são os meus limites. Eu caio, né? Até onde eu preciso ir? E, assim, até onde, assim, eu tenho que cuidar, porque a partir daquele momento vai ser errado, sabe? E é o que eu falei, nem que seja assim, não encostar na minha namorada, na minha noiva. E com isso, quando você vai se entendendo, vai compreendendo, tipo assim, todas aquelas suas mágoas, todos aqueles seus ferimentos, você vai sabendo lidar melhor com você e curando um pouco mais, né, daqueles ferimentos. E acho que
trazendo um pouco a minha vivência, assim, né? Eu comecei a namorar com o Lucas quando eu tinha 17 anos. Eu tinha acabado de fazer 17 anos, então eu era muito novinha. Mas eu já tinha, de certa forma, uma formação boa em relação a isso, né? Então, quando a gente começou a namorar, eu Palmas já para tinha... esses catequistas, hein? Palmas para eles. Quando a gente começou a namorar, eu já tinha essa preocupação, né? Tipo assim, não, eu quero viver isso e a gente não vai sair disso. Eu não aceito viver um namoro que não tenha isso, né? E a gente começou a namorar e tudo mais. E quando a gente foi caindo e levantando e tudo mais, chegou num determinado momento que eu falei assim, não, então agora eu vou, tipo, ir para o outro extremo, né? Tipo assim, não vou dar brecha nenhuma. E eu passei um tempo, assim, eu acho que o Lucas Sadio até sofreu um pouco, porque, gente, eu Sem até demonstração evitava, nenhuma de tipo, carinho. chegar Lucas, não me perto. olha, não me olha. Eu evitava, tipo, chegar perto dele, não sei o quê. E acabou que meio que o carinho, mesmo natural, entre um relacionamento entre duas pessoas, acabou que foi, tipo, indo embora. E aí eu percebi que a gente já estava ali numa coisa meio puritana, sabe? E São João Paulo II até fala, né, que o puritanismo e o utilitarismo são as duas faces da mesma moeda. E aí, naquele momento, eu falei, passado um tempo, né, eu pensei assim, não, eu tenho que achar um controle, eu tenho que achar um meio termo, uma temperança para isso, né? E uma coisa que o Lucas me falou quando a gente começou a namorar, e que eu acho que isso ajudou bastante a dar essa direção para a gente, foi que ele falou assim, no dia que eu fizer isso com você, você pode saber que eu não vou estar te amando, eu estou te usando. Então, isso ficou muito na minha cabeça e foi muito pesado escutar aquilo, né? E eu acho que todas as vezes que a gente chegava ali num ponto perto No limite. ali no limite, eu fico, opa, não, ele não vai me usar, né? E eu acho que, no fim das contas, tudo ficou mais tranquilo quando a gente começou a enxergar, de fato, o que é a virtude da castidade. E partindo da virtude da temperança, por exemplo. Porque se a gente for pegar a virtude da castidade, por que ela é a maior de todas uma das maiores virtudes, né, que a gente precisa conquistar? Porque, ao mesmo tempo que ela é fruto da temperança, ela é fruto da caridade. Sim. E a caridade é a maior de todas as virtudes. Sim. Então, se a gente não tem a temperança em outras áreas da nossa vida, né? Porque a nossa vida, no fim das contas, ela é integral. Eu não posso falar assim, no meu namoro eu vivo isso, mas eu sou desregulada na minha alimentação. Eu como o quanto eu quiser, eu durmo até a hora que eu quiser, porque falta temperança. Então, não adianta querer viver uma coisa se o resto da nossa vida está nessa desordem, nessa bagunça, né? É um todo, né? É uma coisa que ela abrange todo, assim. Exatamente. Esses dias eu vi no Instagram tipo um cortezinho assim de uma pessoa falando que não se pode confiar em quem não vive a castidade. Aí eu fiquei assim, gente, pesado, né? Mas pensando nisso, de fato, assim, a pessoa que opta por não viver a castidade, aqui eu não me refiro às pessoas que estão ali na luta, buscando, caindo e levantando, até porque só cai quem caminha, né? Sim. A pessoa que decide por não viver aquilo é uma pessoa que não tem domínio de si, simplesmente. Então, você pode confiar em alguém que não tem domínio de si? Não. Ela age quase que instintivamente, né? Uma coisa meio exatamente, animalesca. Animalesca. Você age pelos impulsos fisiológicos. Sim. E eu acho que isso, pensando no meu estado de vida, né? Eu acho que isso até quando parte para o casamento, as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque tem um texto, acho que é do Papa Bento XVI, que ele fala que pular as etapas prejudica o amor, né? E é exatamente isso. Se eu decido por viver um namoro assim, seja nessa não vivência da castidade, nessa desordem e tudo mais, o casamento, sim, Deus faz nova todas as coisas e pode ser a melhor coisa do mundo. Mas é muito provável que eu carregue marcas desse período para um matrimônio, né? E se não, pro resto da vida inteira, né? Porque existem alguns traumas em que a gente aprisiona eles dentro de nós e não tem quem o faça sair, né? Quando você pensa nessa relação de traumas, de experiências ruins e tal,
que são consideradas experiências ruins, né, isso meio que bloqueia a gente de conquistar coisas novas, né? Então, isso é muito ruim. Quando você falava da questão do momento em que você e o Lucas viveram e tal, se assemelha muito ao que eu e a Laiane nós vivemos, né? Eu tenho um temperamento muito forte, então eu preciso, ou é ou não é. Eu preciso ter de certa forma, esse controle. E para mim é muito difícil entender que não precisa ser tão reto e direto. Entende? Que pode ser um pouco mais equilibrado. Então, a questão da humildade, ela entra nesse sentido também. E quando eu penso na questão da castidade, teve uma época que eu falava para lá, eu falava, cara, a gente quase não andava de mão dada, entendeu? Porque, eu sabia que era uma ferida que eu tinha por conta da pornografia, que destruiu tudo aquilo que eu tinha de compreensão de uma mulher, né? Destruiu toda a compreensão que eu tinha de pessoa humana, né, de olhar para ela como uma pessoa digna, como uma pessoa, né, uma filha de Deus, etc. e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso parar, porque se eu continuar, eu talvez nunca consiga. Foi um caminho bom? Não digo que foi um caminho bom, porque é isso que eu estou falando. Na Laiane, isso gerou uma experiência ruim. Pô, ela tá namorando com um cara que, não tá nem dando um beijo afetivo nela. E, a mulher, ela precisa do afeto, entende? O homem, não que o homem não precise, mas a mulher, ela é mais assim, né? O homem é muito do olhar, muito do, né? Então, a Lai sofreu muito nesse período, porque era um período em que a gente, quando saía, não tinha troca de carinho, não tinha afeto, né? E, claro, que a gente viveu isso durante um tempo, foi necessário viver, talvez tenha sido necessário, mas resultou hoje, dentro do nosso matrimônio, em bons frutos, né? Então, fez com que eu, em um dado momento, percebesse, falei, cara, se eu continuar agindo assim, eu estou sendo mais amigo dela do que outra coisa. Então, eu tenho que trabalhar em minha temperança, eu tenho que trabalhar em mim o pudor e não ela, né? Ela não pode sofrer com a consequência. E aí, aqui, a gente vê o ato da doação. Porque eu não estou fazendo isso para eu simplesmente ser melhor e tal, né? Para eu conquistar a virtude. Não, porque eu estou pensando lá na frente, na doação, no sacrifício, no matrimônio, etc. e tal. Então, é muito importante assim, a gente sempre lembrar que as experiências, elas acontecem, elas existem, elas são boas e elas são ruins, mas elas não podem nos paralisar. E isso eu acho interessante porque, assim, nos recorda que a vivência da castidade não é só uma questão dentro de um relacionamento. Sim. Essa vivência, ela parte de dentro do nosso coração, independente do nosso estado de vida, né? Da nossa condição de vida. Sim. Seja solteiro, seja namorando, noivo, casado, viúvo, o que for. No princípio de tudo, né? Quando você pensa, no princípio de tudo, no começo de tudo, é necessário isso. Exato. É necessário ter essa compreensão. A sua vivência pessoal, querendo você ou não, ela vai refletir no seu relacionamento. Tanto que é isso que você falou. Às vezes, os nossos sentimentos, as nossas experiências, elas refletem nas nossas namoradas, nossos namorados, né? E se a gente não tiver um autocontrole nosso, isso vai acabar ferindo o nosso relacionamento. E é por isso que eu acho assim, legal de a gente já pensar nisso, até mesmo antes de aparecer um relacionamento. Porque se você deixar para, sei lá, se eu deixar para tentar me ordenar quando eu casar, cara, aí esquece. Aí, me conhecendo, bicho, eu tô enrolado. Porque é exatamente isso que você falou, né? De você e do Lucas, que vocês conversaram e tudo mais. Porque, para mim, foi fundamental eu sentar com a Giovana e, a gente se entender. Porque eu sou uma pessoa extremamente ótima em me convencer de fazer o errado. Eu me convenço. Eu tenho ótimos argumentos para me ganhar, pô. Porque, eu falo, meu limite é até aqui. Não, beleza, mas... Pô, beleza. Mas eu acho que ali dá, não. Aí, não sei o quê... Não posso beijar a Giovana se a gente estiver no sofá, mas em pé pode, não sei o quê. Mas, aí depois, mas se a gente começar o beijo em pé e ir pro sofá, não, aí tá tranquilo, não sei o quê. Mano, eu vou arrumar um jeito, tá ligado? Eu vou me convencer. E se, se eu não for aberto e conversar e falar, pô, eu posso ir até ali agora e tal, hoje eu não tô muito assim... Tanto que já aconteceu, de eu virar pra Giovana e falar, amor, se tu me olhar daquele jeito, tu já sabe, né? Melhor a gente ficar de boa aqui, vamos assistir um filme tranquilo. Você sentado naquela poltrona aí do outro lado da sala, eu nessa daqui... E eu acho que sim, esse autoconhecimento é necessário também, né? E isso tem que partir desde antes de um relacionamento, né? Porque não você só consegue enxergar isso se você trabalhou isso. Claro que não existe regra,
Mas é muito melhor você conseguir enxergar isso fora de um relacionamento do que você enxergar lá no meio do furacão, velho. E, inclusive, se for a outra pessoa que for apontar isso, você não vai gostar. Exato, ela vai ficar falando, como assim? Exato. Eu acho que, no fim das contas, a pergunta que a gente tem que fazer não é até onde eu posso chegar, qual é o meu limite, mas qual é a minha intenção com isso. E eu acho que aqui entra uma parte fundamental da vivência da castidade, que é a vida interior. Como o Jerônimo diz, né? Na graça e na raça. Você pede a graça de Deus e vai vivendo. E uma coisa muito simples a se fazer: exame de consciência diário, né? Tipo assim, qual foram minhas intenções com isso? O que eu pretendia quando eu fiz isso, sabe? E eu acho que as coisas elas vão ficando mais claras, vão ficando mais fáceis, né? Porque aí você percebe onde você está pecando, até onde é a sua imaginação, até onde, enfim, você consegue ter um discernimento das suas ações. É interessante, assim, partindo mais para a experiência pessoal, né? Para mim, foi engraçado porque eu comecei... antes, para mim, era assim, eu preciso casar virgem. É só isso, né? Lá, solteira, não. Só vou quando aparecer vou casar virgem. Então, assim, a gente impõe uma condição, apenas, né? E aí, eu lembro que quando eu já, assim, era uma certeza que eu queria, né? E ouvia-se muito disso nos grupos jovens, enfim, tinha aquelas coisas assim, aquele casal ali vive um namoro santo, eles vivem a castidade, você fala assim, nossa, eu quero ser daquele jeito, eu quero viver aquilo. E aí, hoje eu posso dizer que eu já experienciei os dois estados de vida, tanto namorando e hoje enquanto solteira, né? Então, assim, eu já tenho, 30 anos, então é uma longa caminhada buscando pela virtude da castidade. E aí eu lembro que no início de um dos namoros, eu falei assim, tem que ser assim, né? Tá, mas qual vai ser as regras? Porque a gente pensa que é uma lista de regras, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá? Mas aí você fala, então eu posso fazer tudo, só não posso ir para a cama com aquela pessoa, né? E aí, graças a Deus, essa pessoa com que talvez eu cresci muito nesse tempo dentro da virtude da castidade, era uma pessoa também que desejava viver isso. Então, assim, a gente começou ali buscando mesmo conhecer esse caminho, entender melhor como que funcionava para que a gente conseguisse alcançar o nosso objetivo. Então, a gente foi buscando conhecer, estudar, enfim, e aí a gente foi nos conhecendo os nossos limites, mas não como regras, mas o autoconhecimento, né? Quando você fala assim, olha, eu sou fraco nisso daqui enfim, vai me levar a pecar. Então, o autoconhecimento ajuda muito. E aí também vem a vida interior, que nem a Maria falou. Porque, assim, sem a graça a gente não consegue nada. Então, eu precisava muito buscar em Deus também essa fortaleza, né, de entender até onde a gente poderia ir. E aí, quando a gente vai trabalhando a vida interior e crescendo um pouco na virtude dentro das outras virtudes, é muito importante que a gente também se cerque de pessoas que vivam isso. Porque quando eu chego num lugar e aí eu falo lá, olha, a gente vive a castidade, e as pessoas falam assim, meu Deus, vocês são caretas, ETs, de onde vocês vieram? Isso não existe, né? Isso não existe no mundo de hoje. E aquilo era dificultoso também para a gente. Então, foi assim também, nessa época eu já conhecia, na época, o YouCat, e aí eu lembro que eu via muito o date, né? Grupo de estudos para casais de namorados. Eu falava assim, bom, isso pode ser algo que vai nos ajudar melhor a viver isso. Porque, às vezes, sozinho, a gente vai... aquela história, a partilha do outro nos ensina muito e nos forma muito. Então, assim, eu vou ler uma coisa aqui, posso compreender de um modo. E quando a gente parte para a partilha, conhecendo outras pessoas que vivem aquilo, nos forma muito. Então, foi um caminho que foi nos ajudando também a viver isso dentro do nosso relacionamento. E a gente tinha um objetivo, que era... não, assim, a gente não chegou a se casar, enfim, mas nós queríamos realmente viver esse tempo, porque a gente entendeu que era uma preparação para o matrimônio, né? Então, assim, que nem vocês falaram, haverá lá na frente situações em que nós precisaremos viver isso também. Então, ali já é um treinamento para aquilo. Eu já treino também a questão até da fidelidade dentro do casamento. Porque, como diz, a castidade não se resume somente a não fazer sexo, né? São outras coisas que envolvem toda essa virtude. Então, é um caminho mesmo de conhecimento, de entendimento, que você vai treinando isso a cada dia. Porque é aquela história, né? A ordem das coisas. Se o sol nasce todos os dias e se põe todos os dias,
é um hábito que se tem. Então, é através dos hábitos que você vai conseguindo alcançar essas virtudes e a partir disso, vivê-las, né, diariamente. E aí, enfim, como solteira também é algo que é necessário trabalhar muito sempre, mais ainda, às vezes, até. Porque eu falo que, às vezes, quando eu estou no instituto, junto com os meus irmãos missionários, eu estou em uma bolha. É muito fácil viver aqui dentro, porque todo mundo vive a mesma coisa que eu. Bonito, fácil. É bonito, é fácil. Então, assim, a gente se ajuda. Mas lá fora, a minha realidade é diferente. Eu trabalho em meio a pessoas que não vivem as mesmas coisas que eu. Eu tenho alguns relacionamentos na faculdade, enfim, dentro das minhas comunidades de pessoas que não vivem isso. E aí, essas pessoas vão achar natural, normal, você ter certas atitudes, comportamentos, né? E que fala assim, a Bárbara não faz isso, ela é a careta da história. Mas hoje, graças a Deus, assim, como eu disse, já é um bom tempo, então as pessoas me conhecem, elas até já evitam, assim, de certa forma. Então, é muito um estilo de vida que a gente precisa ter, sabe? Adotar como um estilo de vida. De saber que certas conversas, que certas posturas, que certas roupas, tudo isso, de alguma forma, nos leva a pecar contra a castidade. Além do que, quando a gente age dessa forma, não é algo só a nós, né? Eu não estou somente me machucando, eu não estou somente me ferindo, eu não estou somente me colocando em xeque com Deus, mas a gente também está colocando o outro. E aí vem com a virtude, vem a questão de você olhar para o outro também como filho de Deus. Você está levando aquela pessoa a pecar. Então, é muito importante isso também. Aí vem o amor ao próximo, né? Eu não vou fazer isso por mim e por ele também. Porque quando eu ajo assim, quando eu me comporto assim, quando eu permito que haja esse tipo de conversa, quando eu visto uma roupa que eu sei que eu vou despertar um olhar diferente, eu estou levando o outro também a cair nesse pecado. Então, assim, são várias situações que a gente vai precisando treinar diariamente mesmo para conseguir ir alcançando, né, a virtude da castidade. Eu acho que é uma das faculdades que regem tudo isso, né, e ela se completa com o compromisso, porque, de fato, exige um compromisso. Exige você ter um compromisso consigo mesmo e com o próprio Deus, né, para você ter as atitudes e etc. coerentes, né, para você bem viver isso, porque você sabe que isso vai gerar frutos e frutos verdadeiros. Não são frutos. A gente aqui não está falando de viva a castidade por viver a castidade, porque Deus... você percebe, a gente pouco falou aqui de Deus, mas é porque isso é humano, cara. É você levar para o lado... É carne, é outra pessoa que está ali, entendeu? Claro que para nós católicos, o Deus ele potencializa tudo. Ele eleva isso daí a uma escala que a gente não consegue dimensionar. Mas para as outras pessoas que não são, e etc e tal, enxergar isso como, cara, você pode ser melhor. Você pode, parar de usar das outras pessoas, né? Como Cristo Feroz fala, né? A questão utilitarista da questão. Então, sim, e aí, como eu falava, a questão do compromisso, né? Quando a gente fala que existe esse compromisso, e quando eu falava da faculdade, a faculdade que rege isso é a vontade. Cara, se você não tem vontade, você não levanta da cama. Se você não tem vontade de comer melhor, você não vai comer melhor. Se você não tem vontade de ler um livro, a sua vida intelectual vai ser muito ruim. Se você não tem vontade de rezar um terço, de frequentar a missa, você não vai desenvolver a sua vida interior. Sei lá, se você não convive com boas pessoas, então assim, existe a vontade, cara. E essa vontade ela precisa ser aquecida no nosso coração. E a vontade ela tem que estar acompanhada de coisas boas, de coisas belas, de coisas verdadeiras. Porque sem isso, essa vontade ela vai ser simplesmente animal. Né? Ela vai ser uma vontade animal. Então, o que vai reger essa vontade? O meu instinto. Eu estou aqui numa fase hormonal mais elevada, então o meu instinto vai falar por mim. Eu vou comer mais, eu vou falar mais das outras pessoas, eu vou potencializar. Mas você não está potencializando para o bom, você está potencializando para o ruim. Né? As relações elas vão ficando muito desgastadas. Então, acho que sempre quando eu dou essa formação assim, de castidade, de afetividade, de sexualidade, antes de começar a formação propriamente dita, né, de falar sobre isso tudo, eu falo, cara, a vontade ela tem que existir. Porque se ela não existir, se ela existir para coisas meia bocas, a sua vida vai ser meia boca. A sua conversão vai ser meia boca. A sua fala vai ser meia boca. Entende? Então, existe essa faculdade, né, que ela vai reger tudo aquilo que você faz, que é a vontade. E não tem como você pensar
em limites também sem vontade. Porque, cara, se você não tem vontade para entender os seus limites, cara, você está sendo guiado pelo seu instinto animal, né? Pelo instinto ali que tá, aquela coisa que está dentro do seu coração e que você simplesmente vai reagindo àquilo que o mundo tá te estimulando. Exatamente isso. Se você pensar, a gente, né? Quando eu digo assim, as pessoas humanas, elas reagem àquilo que o mundo está fazendo. E o mundo está um caos, então as pessoas estão reagindo ao caos, com mais caos. E, na verdade, não, o caminho é o contrário disso. Por isso da importância da vivência da castidade, né? Por isso que a castidade e a caridade, elas andam quase que lado a lado. Porque se faz necessário a todo momento, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala, né, qual é o limite, né? A gente já falou bastante coisa aqui, assim. Mas eu acho que eu queria trazer um pouquinho para o lado mais prático. Limite. Por exemplo, Bárbara, qual é o limite que você não pode cruzar hoje estando solteira? Assim, sabe? É pensar, Maria, qual é o limite que você hoje não pode cruzar? O que você faz, Bárbara? Imagina, você está sentado conversando com alguém e alguém chega para Bárbara, Maria, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O que você faz para conseguir isso? Sabe, Caio, pô, você está noivo, cara. Poxa, já não pode. Sabe, o que você faz para não ultrapassar esse limite? Né? Rafael, eu estou aqui treinando com você e tal, mas eu quero treinar mais. Mas eu falo, meu querido, não precisa, porque você vai passar do seu limite. Você vai gerar uma lesão. Né? Então, assim, se a gente for avaliar, a gente sempre tem, nesse lado simbólico, essa questão de poder ajudar o próximo com aquilo que a gente vive. Né? Então, como que a gente pode ajudar as pessoas que estão desesperadas, que não conseguem compreender isso? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente passa a dar ferramentas para os outros trabalharem. Né? A gente passa a dar ferramentas. Por exemplo, aqui eu vou abrir o meu namoro e tudo mais, mas teve uma época que eu, pela minha vivência da pornografia e tudo mais, eu tive que pedir para a Laine. Falei, amor, eu preciso que você não use roupas decotadas. Porque isso passa por esse processo de conversão. Aquilo que é puro do meu coração, aquilo que está, né, lá dentro, está bagunçado, está meio sem sentido. Por favor, tem como você me ajudar nesse sentido? É que eu não estou falando para usar burca, não estou falando para você cobrir todo o seu corpo, sabe? Estou falando, tipo, faça isso. Você consegue me ajudar? É tipo um pedido de socorro, né, que eu fiz para a Laine nessa época. E eu lembro que ela foi muito caridosa e muito tranquila em respeitar isso. Né? Então, ela parou de usar as roupas que ela usava decotadas. Né? Os vestidos que eram muito curtos, ela deixou os vestidos um pouco mais longos. Porque isso tudo me ajudou a chegar até onde eu estou hoje. Sabe? Me ajudou a enxergar melhor aquela mulher que estava se dispondo a hoje ser minha esposa. Fizesse com que, diante de um compromisso com Deus, nós pudéssemos assumir isso. Olha, estou indo embora. A gente não vai ficar se beijando aqui dentro do carro. Tá, Rafael, é um problema se beijar dentro do carro? Cara, não é um problema. Mas é o que o Caio estava falando. Você precisa se conhecer. Porque se ela estiver num dia de período hormonal que está um pouco mais alto, esse beijo não vai ficar só no beijo. Porque é a palha e o fogo. Riscou, meu amigo, já era. Entendeu? É incêndio. Então, assim, algumas coisas eu acho que a gente precisa apresentar para as pessoas para que elas compreendam, assim, o que você fez de diferente, né? Como é que foi a sua experiência? O que você fez diferente para não ultrapassar esse limite, né? Assim, eu acho que a maior forma de ajudar o próximo, muitas vezes, vai ser com o nosso exemplo, porque, às vezes, assim, as nossas palavras não são suficientes, até porque, hoje em dia, as pessoas têm muito aquela dúvida de, pô, será que, de fato, eles vivem? Será que, assim, que o relacionamento deles mesmo é cristão e tudo mais? Será que eles seguem mesmo isso que eles tanto falam? E eu acho isso, assim, eu digo isso porque eu já tive várias conversas com amigos meus que, assim, que eles falaram, perguntam, né, abertamente por saber, assim, que eu já tenho essa vivência um pouco mais constante dentro da igreja e tudo mais, e eles, sempre que a gente se encontra, eles fazem, né, essas perguntas relacionadas a isso, sobre o meu relacionamento com a Giovana, e, cara, sempre são os mesmos amigos, assim, que estão sofrendo, que eles se entregaram totalmente, assim, sem nenhum limite e acabaram se machucando e tudo mais,
E viram que, assim, que eu e a Giovana, por mais que a gente tivesse, né, todos os nossos problemas, as nossas quedas e tudo mais, sempre foi um relacionamento, graças a Deus, que foi num crescimento constante, sabe? E eles perguntam muito sobre isso, né? E eles puderam ver um pouco, mesmo que com todas as nossas misérias, né, desse exemplo dentro do nosso relacionamento. Obviamente que nós não somos o exemplo, né? Tem exemplos muito melhores, mas, assim, dentro dessa minha realidade, esses meus amigos sempre me perguntavam, né, sobre isso e tudo mais. Eu acho que, assim, que tentar, assim, não ser um modelo, mas dar um exemplo com sua vivência é uma coisa muito importante. E assim, eu e Giovana, a gente só pôde chegar nesse ponto exatamente por isso, porque eu já tive que virar para ela e falar: amor, eu acho melhor a gente não ficar se beijando de língua, porque toda vez que a gente se beija de língua, eu já sei que eu vou querer ultrapassar algum limite. Sim. Eu sei que eu vou querer alguma coisa. Sim. E como você falou até antes, né, que assim, que às vezes para a mulher é um pouco mais difícil. E ela não teve um dia, inclusive, que ela ficou tipo, muito chateada. Só que, porque tipo assim, eu até nessa vez eu fui até um pouco mais sério, né? Falei: amor, não tem como. Aí ela não entendeu no dia, depois a gente conversou e eu expliquei o porquê. Aí ela até pediu desculpa, não sei o quê. E eu acho que assim, que você ser, até como homem, né, você ser responsável não só por você, mas pela alma dela também, é fundamental. Sim. Porque, como eu falei, é muito fácil da gente se convencer de que o limite é um passo à frente. E dentro de um relacionamento que você já tem intimidade, que você já tem, sei lá, um tempo de convivência, você já conhece outra pessoa e vocês vão ficando mais à vontade, não sei o quê. E assim, conforme o tempo vai passando, você vai se permitindo um pouco mais. E se não tiver essa firmeza, assim, essa conversa mesmo, e sinceridade também, né? De falar: poxa, eu não quero te ferir, eu não quero me ferir, então vamos parar aqui. Não vamos se beijar, nem que seja por um tempo e tudo mais. E eu acho que, assim, de uma forma prática, isso foi o que aconteceu, né, no meu relacionamento. Que eu precisei falar para a Giovana, falei: amor, acho que não é bom a gente tomar um vinho e ficar os dois sozinhos, porque além do fogo e da palha, vai ter que jogar gasolina, né? Aí, você ainda coloca um combustível extra para... Aí, assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem um autocontrole muito maior, né, do que no início do nosso relacionamento e tudo mais. Só que foi necessário isso, essas conversas, esses pedidos sinceros mesmo. Sim. E assim, eu já tive muita vergonha de virar para ela e falar: amor, acho melhor a gente não ficar, acho melhor você não deitar no meu colo, acho melhor a gente não assistir o filme assim tão próximo, acho melhor a gente não ficar no mesmo cobertor, não sei o quê, sabe? Porque, cara, eu tenho que me conhecer, eu tenho que ser sincero com ela. Claro. Porque, às vezes, ela pode achar que o meu limite é o mesmo dela, mas muitas vezes não é. E, geralmente, o do homem é um pouco mais... Curto, né? Exato. E se a gente não for, de fato, homem e cuidar das nossas namoradas, noivas, esposas, muito disso, assim, muito do erro deve ser acreditado a nós, porque a gente tem que ser homem, a gente tem que ser firme, né? Sim. E cuidar não só de nós, mas delas também. Eu acho que quando a gente fala de homem, né, a gente fala que o homem ele sofreu muito assim, com a questão da pornografia. Né? Então, quando a gente fala do homem, do ser humano masculino, né, esse ser humano masculino ele sofreu muito, velho. Mas assim, não no sentido de sofreu de meu Deus, estou sofrendo, mas silenciosamente, por trás, ele sofre muito, porque ele sofre com a influência da pornografia, ele sofre com a influência da como é que é? Sexualização. Da sexualização. Ele sofre muito com a questão da sensualidade demais, exagerada, né? Então, e aí partindo já para conselhos práticos, né? Cara, se você é homem, você está escutando, seja você quem você seja, assim, se existe no seu coração um compromisso reto, para de seguir mulheres que usam roupas XYZ, assado, né? Colocam roupas curtas, ou para de ter conversas com pessoas que, sei lá, já existe um relacionamento. Olha, cuidado com os seus olhares, cuidado com aquilo que você está consumindo, né? Porque isso, para nós homens, é altamente destrutivo, porque para o homem entra primeiro no olhar. E isso eu acho legal, Guy, que você falar, porque assim, hoje em dia é muito fácil do homem, não necessariamente a pornografia, mas é o chamado soft porn, que é uma foto no Instagram que, assim, que, cara,
Hoje em dia se tornou normal mulher sair com sutiã na rua, né? Cara, e pior que não é nem piada. Não, mas é verdade. E assim, você vai no não sei como é que chama, mas tipo naquela parte que fica sem ser o feed do Instagram, que aparece um monte de foto. Tem até um negócio que teve uma época aí que teve tipo um desafio da namorada pegar o celular do cara, entrar nesse, acho que é descobrir, né? E olhar lá, tipo, o que tinha, porque lá aparece o seu algoritmo e tudo mais, né? Aí, tipo assim, tinha um monte de menina que entrava no celular do namorado e via lá, tipo, um monte de mulher de biquíni, malhando e não sei o quê. E, graças a Deus, quando a Giovana pegou o meu, só tinha carro. E, tipo assim, o cara, dentro de um relacionamento, às vezes até casado, né, tinha assim, e um cheio de fotos de mulher, tipo, de biquíni, de não sei o quê. E isso, por mais que não seja um vídeo pornográfico, cara, aquilo remete a uma vida de pornografia que você teve antes, por mais que o cara ali não esteja assistindo, né? E hoje em dia, por toda essa influência da pornografia, e não só o vídeo, né, todas essas realidades, tudo se tornou muito sexualizado. Sim. Você vai no shopping, assim, você tem que exercer a pureza negativa, né, que é uma coisa que a gente aprende com o cara, que é não olhar, mano. Você tem que olhar, tem que, tipo assim, tem que sempre ter esse cuidado, porque é muito fácil você encontrar isso, e assim, se você for permitindo, é o que você falava, né, se você for permitindo isso, assim, você só vai se aprofundar, e você tem que, assim, evitar todas essas coisas para que você, de fato, siga, né, assim, por um caminho correto. Eu acho que como a gente fala de treinar, né, é um treinamento isso, é um treinamento. Não tem como dizer que você vai adquirir isso daí do dia para a noite. Exato. Né? Mas é um treinar diário de, tipo assim, mesmo se você caiu, se você olhou, se você curtiu uma foto, se você olhou para uma mulher de um jeito em que a pureza ela ultrapassou o limite, passa a enxergá-la, tentar enxergar aquela mulher como uma filha de Deus, entendeu? Porque isso muda totalmente. Você tira um pouco desse aspecto utilitarista desse olhar, né? Então, quando você trabalha, quando você treina para isso, para que você passe a enxergar as outras pessoas como filhas de Deus, como pessoas dignas e tudo mais, e não simplesmente como um corpo que está aparentando mais, né, glúteo, mais seios e tal, você começa a tentar enxergar aquela pessoa de outra forma, né? E aqui existe uma diferença muito grande, porque não é dizer que o homem não pode falar que uma mulher é bonita. Existe uma diferença entre ser bonita e ser gostosa. Existe muita diferença entre essas duas palavras. Olha, aquela pessoa é muito bonita. E olha, ela é bonita, ela é, né, é uma pessoa bonita. Ah, não, agora aquela pessoa é isso, e você coloca, né, características daquela pessoa mais naquele seu lado não puro. Luxurioso mesmo. Luxurioso, sabe? Então, assim, eu acho que para nós homens é ter esse cuidado. Sim. Tudo que envolve essa questão da pureza é ter esse cuidado com aquilo que você olha, né? Porque nós somos facilmente levados a isso. Então, seja você solteiro, seja você em estado de vida celibatário, né? Seja um padre, isso daqui é para todo mundo. Isso daqui é para todo mundo. Deveria ser para todo mundo. Sim. Né? E assim, só para finalizar também, é que eu acho que a gente tem que sair da questão da pureza negativa que eu falei, né, que é o não olhar, para você olhar e contemplar, Sim. e não você olhar e desejar. Sim. E isso, assim, que é o que eu acho que deveria ser um dos maiores exercícios do homem hoje em dia, assim, de conseguir olhar para uma mulher e, por mais que ela seja bonita, você contemplar a beleza do corpo dela. E não só o corpo físico, né, os atributos físicos, mas, assim, o que aquele corpo representa. E assim, isso, se a gente não conseguir... como objeto de prazer, Exato, né? exato. Você não está buscando ali o prazer naquilo que você está vendo. Você está enxergando ali algo além. Você vê o belo que Deus criou, sabe? Assim, você consegue contemplar uma criação de Deus ali. Não, assim, olhar desejando e falar, nossa, realmente muito bonito, não sei o quê. Mas, assim, contemplar de fato o que Deus fez, sabe? Naquela pessoa. Eu acho assim... ajudando o Lucas, né, depois das várias conversas que a gente tem, e eu acho que está aí a importância da gente não ir tanto para o lado puritano, porque a partir do momento que a gente coloca isso como um assunto proibido, a gente não fala a respeito e a gente não fala o que tem que ser falado, né? Mas uma das conversas que a gente teve, assim, eu percebi que eu, talvez igual você fez o pedido para a Lai, eu deveria me vestir melhor, né, no sentido de me cobrir mais e tudo mais, uma caridade mesmo.
né? Porque o homem ele é mais visual, o homem ele é mais atraído pelo olhar. Então, é necessário, né, ter essa conversa ali com a pessoa que, né, se você tem um relacionamento, e você expor, de fato, a sua vulnerabilidade, você expor aquilo que te leva a, de certa forma, a pecar, né? Para mim, e eu tenho mais dificuldade em relação ao ócio. Eu não gosto de ficar muito tempo sem fazer nada com o Lucas, né? Então, assim, graças a Deus, ultimamente a gente tem tido muitas coisas, muitos compromissos, então, assim, nem tempo para ficar fazendo nada a gente tem. E graças ao dating, a toda a vivência aqui na Rede Missão. Então, acho que isso foi realmente um presente muito grande de Deus para o nosso relacionamento. Não que a gente precise disso, tipo assim, a gente não pode ficar sozinho, entendeu? Mas, assim, de fato, usar o nosso tempo para os outros. E isso ajuda a gente a viver melhor o nosso relacionamento, sabe? E eu acho que, no fim das contas, vocês, né, tipo, dentro de um relacionamento, vocês precisam ser sinceros um com o outro e entender o que leva os dois a isso, né? Sim. Tipo assim, São José Maria tem uma frase que ele fala assim, não tenhas a covardia de ser valente, né? Então, assim, muitas vezes, como o Caio falou dessa pureza negativa, a nossa atitude tem que ser essa mesmo, tipo assim, ó, é isso, ponto. Para hoje é o que a gente tem aqui agora. É o que agora. temos para hoje, então vamos fugir disso. Mas, claro, quando a gente vai trabalhando, eu acho que, principalmente, como eu já tinha falado, a vivência da vida interior, a vivência das práticas mesmo, você consegue ir melhorando dia após dia essas coisas. E também cada um ter a sua vida espiritual, né? Tipo assim, cada um cuidar da sua vida espiritual. Porque não adianta. Eu rezo muito, eu tenho todo aquele trabalho em construir mesmo a vida interior, a conquista das virtudes, nananã, e a outra pessoa está tipo assim, tá, beleza. Não, tem que ser os dois, separados, juntos, enfim. Eu acho que isso é algo que ajuda bastante. Sim. Né? E as pessoas, quando elas não fazem isso, né, essa pessoa que opta por não fazer isso, ela opta por não conhecer com quem ela está casando. Né? Ela opta, é uma escolha, ela é livre para escolher isso. Né? Mas, olha, se você não está querendo crescer, você está querendo o quê? Né? Você está querendo... Passar tempo. Passar tempo, continuar com a vida do jeito que está, porque, na verdade, quando a gente fala de vocação, o matrimônio é totalmente diferente. É uma responsabilidade sobre a outra pessoa. Você não está ali para ser feliz, né? E também você não está ali para fazer o outro feliz. A sua missão é mais do que isso. Ela é muito maior do que isso. É levar essa pessoa para o céu. Você é responsável por aquela alma. Né? Então, quando a gente fala dessa questão, é muito interessante. Dentro do matrimônio, é muito sutil. Quando a gente fala de crises conjugais, as crises conjugais, muitas das vezes, elas acontecem por conta desses limites. E são limites bobos, cara. São limites pequenos que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até destruir um casamento. Né? Até se tornar uma crise conjugal. Porque aí, você ficou chateado porque, sei lá, deixa eu tentar dar um exemplo aqui qualquer de uma coisa muito boba. Sei lá, você ficou chateado porque ele estava num dia mais estressado e ele falou de um jeito mais direto com você. Aí você já se retraiu. Então, você já se retraiu, você já não conversa direito. Você já não conversa direito, então você, naturalmente, a mulher, se foi assim que aconteceu, a mulher ela já perde um pouco do desejo sexual. Ela já perde um pouco daquele apetite sexual pro ato conjugal. E aí, cara, mano, quando você vê, virou uma bolha, uma bomba, um mega problema em algo que, tipo assim, era minúsculo. Entendeu? Com a chegada do filho, isso potencializa ainda mais. Porque agora tem um terceiro carinha lá que você tem que ficar olhando para ele. Então, assim, o cuidado dentro do matrimônio, quando a gente fala, né, que, nossa, dentro do matrimônio realmente deve ser muito mais difícil. Os próprios padres, né, com quem a gente tem um pouco de mais relacionamento aqui, eles falam, cara, Deus me livre, eu estar nessa situação, porque, assim, deve ser muito difícil. E realmente é muito custoso. Mas a gente tem um olhar. A gente sabe onde isso vai dar. Né? A gente tem a certeza de onde isso vai nos levar. Então, por isso que a gente luta constantemente, para que dentro do matrimônio, eu e Laiane, no caso todos os outros casados, ou melhor, todos os outros casados deveriam também lutar, nessa busca de, tipo assim,
evitar com que coisas pequenas atrapalhem aquilo que pode ser, sabe, o caminho direto. É o caminho direto para o céu. Então, sei lá, outro exemplo dentro do matrimônio. Você está lá, você chegou em casa e aí você foi, né, e ainda voltando para essa questão do limite, né? Você foi, não reconheceu o seu limite, que você estava em um período um pouco mais... Você não falou bom dia para sua esposa, você não tratou ela bem, você não elogiou, você não fez nada naquele dia. Não percebeu que ela pintou a unha. Nada. Tipo, nada. Mano, sei lá, que ela passou uma base, nada. E aí, chega no final do dia, você vai lá, se deita na cama, e aí você quer ter o ato conjugal. Fala, pô, você tá de sacanagem, né? Você nem olhou. Você nem olhou, pô. Sabe? Você nem deu valor. E aqui não é na questão do falso pudor, que você tem que estar atento o tempo inteiro e tal, aquela coisa. Porque às vezes não vai estar mesmo. Mas, cara, tenha pelo menos um mínimo de capacidade para fazer com que a mulher não se sinta usada. Sim. E isso diz a respeito da castidade. Isso diz a respeito do limite. O limite aqui seria qual? Ele parar e falar, cara, poxa, se eu estou sentindo essa vontade dentro do meu coração de me encontrar com a minha esposa, né, no ato conjugal, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E assim, não no sentido de eu preciso fazer alguma coisa porque eu estou querendo simplesmente satisfazer o meu desejo. Não, mas eu preciso fazer alguma coisa para que isso nos una ainda mais. Sim. Sabe? Não no sentido de, eu vou querer porque eu quero me saciar. Então, assim, é muito cuidado. Porque agora você pode, mas você não pode do jeito que você acha que, né? Sem regra ou de qualquer jeito. Sim. Não, tem algumas coisas que você precisa trabalhar e que às vezes é mais difícil, é custoso. É custoso você estar num dia mais cansado, que você acordou muito cedo. Entendeu? É custoso você ter um olhar sobrenatural sobre as coisas. Mas essa é a vida. Sim. Essa é a vocação. Foi isso que a gente escolheu viver, né? Então, acho que é muito isso, assim. Outro ponto que eu acho interessante também é quando a gente olha para o próprio sacerdote em si, né? Quando a gente olha para o próprio sacerdote, ele entender os limites dele, né? Bom, para um sacerdote, será que é prudente ele, não sei, passar muito... Aqui eu não tô julgando, tá? Só estou apresentando algumas questões para a gente poder debater isso em cima, né? Será que é muito prudente o sacerdote passar muito perfume, fazer uma tatuagem, não andar com a roupa em que ele deveria andar? As pessoas, o que as pessoas estão vendo ali? Elas estão vendo um sacerdote ou elas estão vendo uma pessoa normal? É normal esse sacerdote manter conversas com outras mulheres? Sabe? É custoso também para o sacerdote. É muito custoso. Porque, claro, que ali a pessoa está olhando para o sacerdote e ela está vendo ali um homem. Né? Muitas das vezes existe um assédio por parte das mulheres em relação àquele sacerdote que está se apresentando ali. Entende? Então, seria prudente? Será que ele agir dessa forma ele está ultrapassando alguns limites? Né? Então, é muito, 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 muito complexo. Tudo muito, muito complexo quando a gente pensa na questão dos limites. Né? Eu acho que nós já chegamos ao tempo. Né? Se vocês quiserem acrescentar mais algum ponto, para a gente já encaminhando essa pequena partilha para o final, né? Se vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação a essa ideia dos limites, algum conselho prático. Outro conselho prático que eu acho que a Maria também falou, que é muito interessante, que é a questão da vida interior, né? Cara, eu lembro que eu e a Laiane, a gente, tipo assim, caía, se confessa. Caía, se confessa. Mano, tu se humilhar todos os dias, tu vai ficar muito puto e vai falar, velho, não quero mais fazer isso, sacou? Então, tenha esse cuidado, sabe? Tipo, tenha esse cuidado de buscar a confissão. Tenha esse cuidado de se humilhar. Tenha esse cuidado de olhar para o sacerdote e enxergar nele o próprio Cristo ali que está redimindo seus pecados, cara. Entende? E de uma forma muito assim, cara, eu caí, beleza, caí, foi ruim, mas vamos levantar. Tá tudo bem, sabe? Tipo, isso não pode me bloquear, isso não pode me travar. Isso para um padre, isso para uma pessoa solteira, isso para um celibatário, isso para um noivo, isso para uma pessoa que está dentro do matrimônio. Né? Então, tem esse olhar sobrenatural sobre a confissão.
tem esse olhar sobrenatural sobre a Eucaristia, ao sacramento da Eucaristia, né? Ter mais contato com a Eucaristia, ter mais contato com a confissão, ter mais contato com a vida interior, sei lá, rezar um terço, ângelos, qualquer outra coisa, né? Isso também, eu acho que é muito importante para que você comece a conhecer os seus limites, né? Porque às vezes você não tem realmente um grupo de amizades muito boa, mas você vai ter um padre que vai te dar um direcionamento muito bom, né? Fala, olha, se você ficar dentro do carro, a chance de você passar dos limites é muito grande. Se você for assistir um filme deitado com a luz toda apagada, com todo mundo dormindo na casa, a chance de acontecer alguma coisa é muito ruim, é muito grande, né? Se você ficar de papinho com uma pessoa no celular, simplesmente tentando pensar na questão de utilitarista, você está ultrapassando limites também, né? Então, acho que a gente precisa sempre ter esse cuidado, assim, esse olhar meio que sobrenatural sobre aquilo que é limite, né? Eu acho que assim, aquilo que a Maria falou sobre o exame de consciência, né? Porque eu lembro, uma vez, quando eu tive uma formação sobre os 10 mandamentos, e aí a gente fica muito naquilo, achando que não pecar contra a castidade, que é somente não mesmo praticar o ato ali. Mas aí, quando você destrincha esse pecado, você vai vendo quais são todos aqueles pontos que te levam a pecar. E aí, você fazendo esse exame de consciência diariamente, você vai evitando essas situações. Seja, às vezes, em uma conversa, seja, às vezes, um filme, não só na condição de namorando, mas, às vezes, solteiro mesmo. Você coloca um filme e ele começa uma cena que te leva a pensamentos, a sensações, e que isso vai te levar também ao pecado. Então, assim, conhecendo o que é, de fato, mesmo, né, ali pecar contra a castidade, quais são todos os motivos que te levam a pecar e evitá-los, né? Dizer não mesmo para aquelas situações, para fugir delas. E aí pequei, caí, agora vou abraçar o mundo, então, e viver os desejos da carne. Não, né? Sempre dá tempo de voltar. Está ali o sacramento da confissão que nos permite essa volta mesmo. E aquilo que vocês já falaram, né? É muito importante da gente olhar o outro como uma criatura de Deus, né? Digna de amor, digna... enfim, de um filho de Deus. E é interessante porque eu falo que, através da teologia do corpo, que são os estudos de São João Paulo II, é como se fosse realmente uma lente que a gente coloca e nos é um abrir de olhos, é um despertar para aquilo, porque você consegue compreender para qual motivo você foi criado e a fim de quê. Então, quando você coloca ali, a partir do entendimento mesmo, né, da busca pelo conhecimento, da compreensão, e você entende que Deus te criou para uma finalidade, e Ele criou o outro também. Então, quando você olha aquilo como algo divino, e você vai treinando mesmo esse olhar, esse entendimento, você passa a não ter mais o... Como é que você falou, Caio? O negativo? A pureza negativa, né? E você passa mesmo a olhar ali com caridade mesmo para aquela pessoa, como uma criatura divina. Então, acho que é muito importante ter esse conhecimento mesmo das coisas, compreender aquilo que te faz cair ou te faz... as situações que te fazem vulneráveis, né? Porque nós, como humanos, somos sujeitos a tudo isso. E é normal, né? Precisa existir isso em nós, ainda mais para quem vive dentro de um namoro e que entende que sua vocação é o matrimônio. Então, é preciso que exista isso, mas é preciso que exista de uma forma ordenada, né? Então, a gente conhecendo-se e conhecendo aquilo que Deus quer para nós também... Porque é a partir disso, né, a partir da vida interior, conhecendo a Deus, eu me conheço. Então, conhecendo o desejo de Deus para a minha vida, eu melhor consigo me ordenar para fazer a vontade de Deus. Então, é muito importante ter essas duas partes equilibradas, tanto a parte da vida interior, né, ali buscando sempre a fortaleza, a graça divina, e também pela nossa intelectualidade, né, a nossa capacidade de entendimento. Então, acho que é mais seguir nesse sentido, assim. Muito bem. Caio, quer finalizar? Não, de uma forma bem breve, eu acho que de tudo isso a gente tem que entender que somos pecadores, mas não aceitar o pecado. Sim. E isso nos remeter sempre que nunca é tarde demais. Obviamente a morte né? Mas que a gente possa tomar essa decisão firme antes de que a gente chegue nesse ponto, né? Que Jesus está sempre nos esperando na confissão, e que a gente possa ter uma decisão firme por aquilo que Deus quer de nós. E que possamos, por meio da nossa vida interior, nos aproximarmos de Deus para que a gente possa redescobrir aquilo que Ele quer de nós. Redescobrir quem de fato nós somos, porque a gente só descobre quem a gente é quando a gente conversa com quem nos criou.
Então, acho que para a gente entender os nossos limites, entender quem nós somos, a gente precisa dessa conversa com ele, né? Dessa abertura com ele e acho que é isso. Você me fez lembrar de um ditado que eu usei muito em uma época da minha vida, né? Que era o PHN. Por hoje, não. Então, assim, aquilo que você falou, o que eu fiz de hoje para trás, para Deus pode não importar mais a partir da decisão que eu tomo hoje, né? Por hoje eu não vou mais fazer isso. E é algo diário. Hoje não, amanhã de novo. Hoje não. E assim a gente vai conseguindo, alcançando mesmo, crescendo dentro da virtude da castidade. E dentre outras virtudes também. Sim, sim. Muito bom. Bom, então, eu acho que o que fica para a gente é isso, assim. Não, qual é o limite, né? A ideia do limite é, cara, se conheça para que você não precise chegar à beira do precipício e se jogar. Porque a queda, às vezes, ela vai ser uma queda um pouco mais dura, um pouco mais forte para você e vai te marcar, etc., vai te machucar, né? Tente compreender, tente enxergar o risco que aquilo traz para você, não porque você vai cair, mas é o que aquilo pode fazer na tua história, né? O que aquela queda pode representar para você na sua história. E, geralmente, as quedas elas são bem ruins em todos os aspectos, né? Ninguém gosta de se machucar por se machucar. Então, ter essa compreensão sempre, essa autocompreensão, essa boa vivência dessa vida interior, para que a gente possa continuar, né? Caminhando diariamente, é um treino, não existe resultado sem treinar, não tem como você querer o resultado sem treinar, você, de fato, né? Aquela máxima, você não ama o que você não conhece. Então, se você quer amar, você precisa conhecer. Você só conhece tendo uma boa vida interior, tendo uma boa vida intelectual, né? Partilhando com pessoas próximas, com pessoas que estão querendo viver a mesma coisa que você, evitando todas aquelas situações de pecados que a gente já falou aqui. E isso tudo vai forjando para que você entenda cada vez mais os seus limites, né? Porque os limites existem, né? Sejam eles quais forem. Muito bem, agradecer a todos esses 3 queridos que vieram aqui hoje, dedicaram seu tempo para estar aqui conosco, a Babi, a Maria e o Caio, né? Ao Lucas também, que é o nosso mestre do som. Muito obrigado também a todos vocês que colaboram conosco. Isso eu volto a falar. A gente precisa muito da colaboração de vocês, muito mesmo. Nós temos custos que são custos altos aqui na rede de missão, seja pelo espaço, seja pelos grupos de estudo que aqui frequentam, seja pela missa que nós temos. Isso tudo tem um custo e a gente precisa das doações por este motivo, para pagar esses custos. Não é para obter fins lucrativos ou qualquer coisa do tipo. Isso tudo é a serviço da igreja, tá? Então, a sua ajuda é muito, 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 muito bem-vinda. Lembrando, é só entrar no nosso Instagram ou no nosso site. Você lá vai encontrar as informações sobre como se tornar um colaborador. Também no site, é importante falar, vocês vão encontrar o blog tem artigos também que saem com certa frequência, que são traduzidos, inclusive os artigos aí, parabenizar o grupo de tradução, que faz esse trabalho magnífico. E também, sobre esse tema específico, um livro que nós traduzimos, tá? Um livro que o Instituto Campus Fidei, antigo UCAT Brasil, traduziu, né? Nós temos missionários aqui que fizeram parte da tradução deste livro, Se Você Realmente Me Amasse, do Jason Everett. É tipo um bate-bola mesmo, assim. Toca e passa, né? Aquela coisa de pergunta e resposta. E são respostas muito boas, assim, muito bem elaboradas, que vão dar ainda mais fundamento para essa vida intelectual que a gente esse ano está buscando tanto, né? Então, essa sugestão de livro aqui eu acho que é muito importante. Também tem os outros, Teologia do Corpo em 1 Hora e Eclipse do Corpo, né? que são os livros traduzidos por nós. Muito bem, é isso. Então, Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.